Primeiramente, eu vou traçar aqui uma linha auxiliar, que vai ser a minha linha de terra, né? A linha de terra, ela vai estar na cota 0, certo? Então, nós vimos que o corte ele vai fazer a representação da casa na vertical. Então, através do corte, eu vou ter as alturas, eu vou ter os níveis e vou ter a estrutura. São 3 itens básicos que eu consigo visualizar no corte. Então, a nível de entendimento, para que eu possa desenhar o corte, olha lá. Eu vou marcar, como eu tracei o meu eixo auxiliar aqui, ó, eu prolonguei esse eixo, ficou mais fácil porque eu tenho já as distâncias que eu preciso fazer com o corte. Então, eu prolonguei os eixos. Um outro recurso que você teria era colocar sobre o papel uma folha de fosco e chupar desse papel as distâncias. Ou ainda, medir e transferir as distâncias daqui para o corte. No caso, nós estamos fazendo o corte AA. Quando a gente for fazer o corte BB, né, eu vou ter que puxar as medidas a partir da planta para poder fazer ele aqui do lado, ok? Então, nesse método, eu só estiquei as linhas para que eu pudesse ter a referência da onde está o meu corte, certo? Então, eu estou olhando para cima. Como que eu sei disso? Que a letrinha A está acima da linha de corte. Se a letrinha A estivesse abaixo, eu estaria olhando para o outro lado. Então, vamos marcar as medidas. Como primeiro piso aqui, ó, eu vou ter, de nível, eu vou ter 10. Né? Então, eu vou ter 10. Depois, eu tenho o nível da casa, marco aqui, ó, mais 10. Depois, eu tenho o pé direito, que é 3 metros. E depois, eu tenho a laje, que nós vamos colocar uma laje de 15. Então, vou traçar essas linhas, primeiramente. Então, vamos lá, ó. Vou traçar essas linhas em forma de eixo. E depois eu vou reforçar, ó. Então, é bem leve que a gente traça, para que depois eu possa reforçar o meu corte. Tá aqui a laje e o pé direito. Então, comecei a traçar o meu corte aqui, ó. Linha de terra, a altura e a laje. Então, vamos observar aqui, ó. Esse corte está passando aqui nessa varandinha, né, que está do lado de fora da casa. Então, tem um outro nível. E passa aqui por essas duas paredes, que está dentro da casa. Então, eu enxergo essa janela, essa porta, essa janela e essa porta. Como que fica isso no corte? Vamos reforçar aqui, ó. Vou pegar a lapiseira 05 e vou reforçar a parede de fora do corte e a outra parede.
até a linha de terra. Falando em linha de terra, eu vou reforçá-la para que a gente possa entender aqui. Minha linha de terra. Certo? Então, eu vou marcar aqui, ó. Quanto que eu tenho de peitoril? 1,10 mais 1 da janela. Vou marcar aqui, ó. O lado de dentro, né, do piso, que é a segunda linha. Um e 10 e 1 metro de vão de janela. E vou ter também aqui uma porta. Ó, que eu vou marcar lá. Com a linha de eixo. Que eu estou conseguindo puxar as distâncias da própria planta. Ó. Então, eu marco o eixo da porta. Para depois reforçar isso no corte. Então, marquei todas as linhas de janela. E agora eu vou marcar essas janelas que foram desenhadas, marcadas, né? E as portas. Olha. Janela, porta. Janela, porta. Janela, janela. Porta. E agora as linhas verticais. Chegando? Observe que essa linha vai vir até embaixo. Estabilizo e traço, porque eu já tenho o cruzamento. Certo?
Estou só reforçando. Vocês possam perceber cada elemento da construção. Pelo amor de Deus, essa linha aqui saiu. Estabiliza bem. E vamos traçar. Bom, sem querer justificar, mas justificando, na tentativa de não deixar um vídeo muito longo, cometi um erro aqui, ó. Não poderia. A linha não pode passar, né? Senão dá erro. E aqui tem um outro erro, que é uma linha dupla. Então eu vou apagar. O ideal é que você tenha a concentração adequada, não queira fazer correndo, né? 10 minutos, que nem eu estou fazendo aqui. Faça tranquilo, para que a sua mão não soe e a qualidade do seu desenho, que você não perca essa qualidade de desenho. Então, a mesma representação que eu tenho na janela, na planta, eu vou ter na janela aqui em corte. Ok? Então, tá aí o nosso corte. Então, na planta, eu escrevo planta abaixo. E no corte, eu tenho o corte AA. É isso.